Senhoras e senhores, bom dia. Damos início à cerimônia de abertura do 18º Encontro dos Associados da APINE com seus convidados, edição 2018, com o tema Prioridades para o Setor Elétrico no Próximo Governo. Nesta 18ª edição, a APINE orgulhosamente comemora 23 anos de fundação, atuando na promoção do desenvolvimento sustentável do setor elétrico brasileiro, particularmente no âmbito da geração de energia. A associação reúne pequenos, médios e grandes geradores que constroem, operam e mantêm usinas no Brasil e no mundo, além de empresas como prestadoras de serviços de engenharia consultiva, mineradoras, escritórios de advocacia, construtoras e fabricantes. Os associados da APINE produzem energia elétrica por meio de diversas fontes: hidráulica, térmica, eólica e solar. Antes de passar para a próxima etapa da programação, não podemos deixar de agradecer aos patrocinadores desse encontro, como patrocinadores Ouro, AES Tietê, Aliança, Brookfield, CEMIG, CPFL, CTG Brasil, Enel, Engie, Itaipu Binacional, Neo Energia e Norte Energia, como patrocinadores Prata, Copel, EDP, Eneva e Global. Dando continuidade ao nosso evento, convidamos para compor a mesa de abertura o diretor-presidente da APINE, senhor Guilherme Velho. O secretário adjunto de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, senhor Domingos Romeu Andreata, neste ato representando o ministro de Estado de Minas e Energia, Moreira Franco. O presidente da empresa de pesquisa energética, senhor Reive Barros dos Santos. O diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, senhor Luiz Eduardo Barata Ferreira. O presidente do Conselho de Administração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, senhor Rui Guilherme Altieri Silva. E o presidente do Conselho de Administração da APINE, senhor Edson Silva. Bem, convidamos todos os presentes a se posicionarem para ouvirmos o hino nacional.
Registramos e agradecemos a participação dos presidentes de empresas associadas, dos dirigentes de associações do setor elétrico e dos representantes do MME, ANEEL, CCE, ONS e EPE aqui presentes. Convidamos a todos a assistirem ao vídeo institucional da APINE. Vamos ver. Acreditar num dia melhor. Uma energia que faz milhões de famílias acordarem cedo cheias de esperança. Energia que traz confiança para a economia, que faz empresas investirem, que gera oportunidades e empregos. Essa mesma energia que desde 1995 faz da Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Energia Elétrica, APINE, a instituição que promove o desenvolvimento sustentável da geração de energia do setor elétrico brasileiro. Em 1996, quando o país mais precisava de energia para se desenvolver, a APINE surgiu para trazer força ao setor e garantir um bem fundamental: a consolidação da produção independente de energia elétrica como um meio de propiciar ao país a energia necessária para o seu desenvolvimento. Desde a nossa fundação até hoje, temos muito do que nos orgulhar. A APINE reúne em seu quadro de associados pequenos, médios e grandes geradores de energia elétrica, além de empresas de engenharia, fabricantes de equipamentos, mineradoras, escritórios de advocacia, construtoras e outros interessados na produção independente de energia elétrica. Se a união realmente faz a força, foi somando talento, esforço e dedicação que chegamos a cerca de 131 mil megawatts instalados no Brasil entre todos os produtores associados, o que corresponde a aproximadamente 78% da capacidade instalada no país. Isso sem falar nos projetos atualmente em construção e em fase de projeto. Energia que vem das mais diversas fontes como hidráulica, pequenas centrais e usinas hidroelétricas, óleos, carvão mineral e gás, eólicas, biomassa e fotovoltaica. Sempre ativa, a APINE transformou-se em um agente essencial na promoção dos interesses da cadeia produtiva, trabalhando sempre com base em critérios técnicos científicos, conquistou a confiança no setor elétrico, do poder público e de instituições nacionais e internacionais. A APINE tem a sua linha de atuação baseada em argumentação técnica. Dessa forma, para analisar e propor soluções para o setor, reunimos os técnicos de nossas associadas e, se preciso for, contratamos consultorias. Assim procedendo, temos participado das importantes decisões tomadas no setor elétrico brasileiro. E isso é uma grande conquista. A verdade é que juntos, unindo todos os nossos associados, poder público e stakeholders, não é só energia elétrica que geramos. Os benefícios são maiores quando pensamos em toda a sociedade. É sempre bom saber que no fim de cada esforço desempenhado por todos nós, sempre vai estar aquilo que mais importa: oferecer qualidade de vida a milhões de famílias brasileiras e colaborar para que o país tenha, através da competitividade no fornecimento de energia, um parque industrial referência em todo o mundo. É isso que nos dá energia para continuar a enfrentar novos desafios. APINE, Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Energia Elétrica. Energia independente e para todos. Neste momento, convidamos o diretor-presidente da APINE, senhor Guilherme Velho, para proferir a abertura do nosso 18º encontro. Bem, inicialmente, as minhas palavras são de agradecimento e de saudação a todos os amigos que estão presentes aqui, essa nossa família do setor elétrico, 200 pessoas que tradicionalmente se reúnem aqui nesse evento. Agradecer a presença de todos que compõem a mesa, ao secretário Domingos Andreata, representando nesse evento o ministro Moreira Franco, ao
presidente do Conselho de Administração da CCE, Rui Altieri, que vem desenvolvendo um trabalho marcante nesses anos na CCE, ao Dr. Reive Barros, que preside a EPE, que nesse período tem prestado sua experiência para o desenvolvimento dessa importante empresa, ao Eduardo Barata, meu amigo há mais de 40 anos, que vem liderando a ANS com muito brilhantismo, e ao professor Edson Silva, que preside o nosso Conselho de Administração, em nome de quem eu saúdo também todos os nossos conselheiros presentes. Queria também cumprimentar e agradecer a presença dos diretores presidentes das nossas associadas, particularmente daqueles que vão compor a mesa de presidente, que é o caso do Carlos Groa, da Brookfield, o Paulo Roberto Pinto, da Norte Energia, e o Fernando Mano, da CPFL Renováveis, vão estar compondo uma mesa que vai ser coordenada pelo Rodrigo Ferreira, que nos dá a honra de estar aqui presente, o diretor-geral do Canal Energia. Além disso, queria também fazer uma saudação à equipe da PINE, né? Cumprimentar também, antes que eu me esqueça aqui, a ilustre presença do nosso secretário executivo do MMA por tanto tempo, que gestou todo esse processo de desenvolvimento da Consulta Pública 33, o Paulo Pedrosa. Queria registrar também a presença do secretário Eduardo Azevedo. E, passando agora à equipe da PINE, queria fazer aqui uma referência a 3 pessoas que atuaram longos anos na PINE e que abrilhantaram essa associação, que é o nosso presidente por quase 10 anos, o Luiz Fernando Viana, o Regis, que foi nosso diretor executivo por mais de 15 anos, e a Tuane, que durante tantos anos foi a organizadora desse evento, que hoje não está aqui com a gente, mas queria lembrar a importância do papel dessas pessoas. E na nossa equipe atual, eu queria me referir à nossa diretora de Relações Institucionais, que junto com o Daniel coordenaram esse evento, e com o Heraldo, fazer referência a essas pessoas. E queria agora não deixar de saudar a própria PINE, associação que, antes de saudar a PINE, queria também fazer uma referência aos presidentes das nossas associações co-irmãs. Tem vários deles presentes aqui, não queria me esquecer de nenhum deles, e queria, na pessoa do Mário Menel, presidente da BIAP, presidente do FASE e fundador da PINE, saudar a todos os presidentes da associação aqui presentes, vários deles estão aqui. E eu dizia que queria também saudar a PINE, a associação que eu vi junto com o Menel nascer lá em setembro de 95, ainda uma criança, e que ao longo desses 23 anos desenvolveu de forma vigorosa. Hoje a associação tem 131 mil megawatts de capacidade instalada através de seus associados, tem sofrido um desenvolvimento vertical ao longo dos últimos anos, quase que triplicando a sua potência instalada nos últimos 4, 5 anos, o que eu entendo que é um reconhecimento do mercado, a representatividade que essa associação reúne. A PINE certamente continuará com seu compromisso de trabalhar para o desenvolvimento do Parque Gerador Brasileiro, notadamente para a produção independente de energia. Queria dizer para vocês também que, ao longo dessa apresentação, depois dessa mesa inicial, nós vamos ter uma palestra do professor Carlos Pereira, que nos honra com a sua presença aqui, professor titular da Escola de Administração Pública, da Fundação Getúlio Vargas, e que vai fazer considerações a respeito do próximo governo do presidente Bolsonaro. Governo que nós temos as melhores expectativas e confiança de que haverá de saber coordenar de forma harmônica e sustentável o desenvolvimento liberal, as visões nacionalistas, de forma a propiciar um desenvolvimento social e um desenvolvimento econômico exitoso para o bem do nosso país. Com essas palavras, eu dou por aberto esse 18º encontro da PINE, já uma tradição no nosso setor, em 23 anos
de vida. A associação já organizou 18 encontros e que tradicionalmente acontecem nessa fase do ano, esperando que ele seja o mais proveitoso possível para todos nós. Muito obrigado. Com a palavra, o presidente do Conselho de Administração da APINE, senhor Edson Silva. Bom dia a todos. Em nome do Conselho de Administração, quero agradecer a presença de todos vocês. Em especial, quero cumprimentar meus colegas que fazem a abertura deste evento. Inicio falando sobre a crise que o setor elétrico vem passando nos últimos tempos, uma crise realmente de proporção que acaba afetando negativamente o desenvolvimento do setor, mas que, para sair dela, a única alternativa é enfrentá-la, né? E quando eu digo enfrentá-la, é no sentido de ter diálogo, como sempre temos tido, a oportunidade de conversar com a agência reguladora e com todas as instituições do setor elétrico. É claro que certos dias acordamos com mais otimismo, outros nem tanto, mas especialmente o dia de hoje, para mim, pelo menos, é mais um dia assim que eu vejo com certo otimismo, porque temos ainda no dia de hoje a expectativa de avanço no Senado no tratamento da questão do GSF. Eu acho que agora a gente, do setor elétrico, já pode falar em GSF, porque a grande mídia já entende o que é, né? Antes a gente tinha uma certa dificuldade de usar a sigla, né? Mas temos, sim, a expectativa no dia de hoje, o Senado avançar. E também temos o otimismo com respeito ao novo governo que está chegando. No dia de hoje, a equipe de transição se instala aqui em Brasília. E é claro, o novo governo nos traz nos abre outras expectativas e, de nossa parte, esse diálogo segue. Eu diria que hoje é um dia marcante por conta deste evento. O evento da APINE é sempre um evento marcante, e eu tenho certeza que daqui extrairemos reflexões valiosas para dar seguimento ao desenvolvimento do setor. É claro que precisamos sair dessa crise para fazer essa travessia e iniciarmos um outro ciclo sustentado, né? E que possa promover energia a preços competitivos e remuneração adequada aos nossos investidores. Então, eu não quero me alongar, porque eu vou voltar ao final para fazer o fechamento desse evento. O meu desejo é que vocês desfrutem desse evento e que foi carinhosamente preparado pela nossa equipe. Muito obrigado. Ouviremos agora o presidente do Conselho de Administração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, senhor Rui Guilherme Altieri Silva. Bom, muito bom dia a todos. Guilherme, Edson, muito obrigado pelo convite. A CCE aqui está representada pelo seu Conselho de Administração completo, estamos os 5 conselheiros. Acho que isso demonstra a nossa referência e a importância que esse encontro tem. É um encontro que nós saímos daqui no final do dia melhor do que nós chegamos, viu? A troca de opiniões, de experiência, ouvir opiniões contrárias, divergentes, sempre enriquece para a gente, né? Cumprimentar todos os presentes, muito obrigado. Eu tenho uma rápida apresentação que eu queria colocar, não sei se já está disponível. Primeiro, pediram para que a gente falasse das prioridades sob a ótica da CCE para o próximo governo. Nós resolvemos ancorar nossas prioridades em 4 pilares. O primeiro deles seria a atração de investimento. Nosso setor é um setor consumidor de grandes investimentos na área de infraestrutura. Nós temos recebido muito dos senhores e algumas outras empresas que estão aqui, que demonstram bastante interesse em investir no Brasil. Mas, imediatamente, vem uma ressalva que é bastante dura para a gente. No cenário
de insegurança jurídica e financeira que nós estamos atravessando, e este é o segundo pilar, investimento nenhum será feito na área de geração. É muito penoso para a gente escutar isso, mas não deixamos de dar razão. Nós estamos há mais de 3 anos enfrentando uma batalha judicial, o Edson falou, um problema muito grave do GSF. Investimos bastante numa proposta de acordo, nunca conseguimos fechar esse acordo com todo o setor. Tivemos sucesso no acordo do ambiente regulado, mas no ambiente livre não tivemos esse sucesso. Então, o primeiro pilar que nós escolhemos é retomar a atração de investimento para o segmento de geração, que hoje está bastante prejudicado. O segundo é retomar a segurança jurídica e financeira. Nós temos hoje na contabilização da CCE cerca de 9 bilhões represados por conta desta questão judicial. 9 bilhões em qualquer moeda é muito dinheiro. Isso vem se arrastando há mais de 36 meses, há mais de 3 anos nós estamos com essa dificuldade. Terceiro pilar é a sustentabilidade. Falar aqui de um mecanismo que presta um grande serviço para o setor elétrico, que é o mecanismo de realocação de energia, o MRE. Mecanismo importantíssimo tanto para a operação quanto para a comercialização, mas que nos últimos anos tem demonstrado uma série de fragilidades. Se nós não enfrentarmos e não dermos sustentabilidade para esse mecanismo, mesmo que resolvemos todo o passivo dos 9 bilhões que temos represado, no dia seguinte o problema começa de novo a acontecer. Um outro ponto que tem que ser tratado, e temos conversado bastante com a agência, é a questão da sustentabilidade do segmento de distribuição. Passar um número para os senhores, hoje 57% do risco hidrológico está alocado no segmento de distribuição, que repassa no reajuste nas revisões tarifárias para o consumidor cativo. Não tem nenhum mecanismo que a distribuidora ou seus consumidores possam se defender desse risco. São completamente passivos a um regime hidrológico desfavorável, a uma frustração de mercado e a outros eventos. Isto, assim, no nosso entendimento, o risco tem que ser alocado em quem tem condições de se defender. E o consumidor cativo, a distribuidora, nesse aspecto, não tem nenhuma defesa a ser praticada. Então, o primeiro pilar é retomar a atração dos investimentos. Segundo, retomar a segurança jurídica e financeira. Terceiro, era retomar a sustentabilidade dos segmentos, tanto de geração no MRE quanto da distribuidora. E o quarto pilar seria sempre praticar transparência e previsibilidade. E aqui eu tenho um espaço enorme para crescimento. Mas eu queria registrar, viu, Paulo Pedrosa, a excelente iniciativa que você teve quando estava à frente da Secretaria Executiva da Consulta Pública 33. Passou por todos os estágios da transparência, previsibilidade. Excelente. Faltamos, talvez por falta de tempo, fechar aquele prato, mas meus parabéns, reconhecemos que foi um avanço enorme para o setor. Passando agora para as prioridades, nós distribuímos elas em três períodos: curto, médio e longo prazo. Curto prazo, eu até estava revendo ontem a minha fala no avião, acho que não fui feliz, deveria ser imediato, em vez de curto prazo, que é a questão do risco hidrológico. Nós estamos com 9 bilhões em aberto, temos 98% do mercado recebendo apenas 6% dos seus créditos nos últimos 12 meses, e nas últimas 4 liquidações não receberam absolutamente nada. Hoje é um dia importantíssimo para começar a reverter essa situação. Nós conseguimos, junto com a ANEEL e com a União, reverter 2 decisões bastante impactantes. A primeira é desta casa, dos produtores independentes. Apesar dela estar modulada a partir de fevereiro de 2018, ela já estanca o problema e já dá uma nova visão para a nossa liquidação, que ocorre hoje e amanhã, hoje os débitos e amanhã os créditos. E a segunda é dos geradores do Proinfa, que são representados na Câmara pela Eletrobras. Também revertemos essa em todo o período. Essas 2 decisões têm um impacto de 3 bilhões, aquele valor que eu falei de 9 bilhões do mês passado, chegaria a 10 bilhões neste mês. Com esta redução, ele vai ficar em alguma coisa em torno de 7 bilhões e deve crescer muito pouco nos próximos meses. Então, já é uma nova visão que nós podemos ter do mercado nesses próximos meses. Mas não resolve a situação. A solução da situação pode estar em 3 campos. No judiciário, e esse é um exemplo que eu acabei de falar. No legislativo, o Edson foi feliz quando falou que hoje é um dia de expectativa também.
mas nós, na CCE, francamente, acreditamos que elas não têm o tempo devido para nosso problema. O tempo devido se dá num acordo. Tá? E aqui reconheci a iniciativa da ANEEL de tentar buscar a todo momento um acordo. Estamos trabalhando junto com a ANEEL agora para tentar viabilizar um acordo, porque este acordo tem solução imediata. Tá? Nós, na CCE, temos a crença que a atividade de geração hidrelétrica é uma atividade de risco. E aí, Guilherme e Edson, me desculpe, mas eu vou falar, talvez não seja o momento adequado, mas... Já está lá? Ok, então... Tá bom, obrigado. Eu já passei aqui, já estou nesse ponto aqui. Então, na questão do acordo, nós não conseguimos entender que uma atividade de risco, produtores independentes procuram justiça para ficar com risco hidrológico zero. Não é uma atividade basicamente de risco. Quando você fica com uma garantia de 100% de geração numa atividade que depende basicamente da hidrologia, alguém está pagando essa segurança. E quem está pagando é todo o restante do mercado. Nós temos combatido isto, falamos isso em todos os fóruns. Acho que temos chance de chegar num acordo e colocar de novo a razão e a alocação de risco onde ela deve ser colocada. Sei que talvez esse não seja o momento para colocar essas questões, mas se nós do Conselho da CCE perdemos uma oportunidade de um fórum qualificado como esse, para registrarmos nossa insatisfação e nossa busca por um acordo, porque a solução do judiciário, a solução do legislativo, elas têm seu tempo. E um acordo, a exemplo do que nós fizemos no ambiente regulado, ele em 30 dias resolveu a questão que era gravíssima naquele momento. Aqui eu passaria para, realmente avaliando, acho que não deveria ser uma questão de curto prazo, mas sim imediata. E o que é médio prazo, eu colocaria como curto prazo. Temos que aprimorar o MRE. O MRE tem uma função fundamental na operação e na comercialização, como eu falei, mas do jeito que está, o problema não se solucionará. Temos inteligência suficiente no setor para, um prazo razoável, um prazo curto, chegarmos a uma solução. Muito se fala em geração fora da ordem de mérito, atraso de transmissão, importação de energia, aceleração da garantia física dos projetos estruturantes, mas isso representa apenas 3% de todo o problema. O problema não está aí. Na nossa avaliação, o problema está no regime hidrológico dos últimos 4, 5 anos, muito desfavorável, e na frustração de mercado que decorreu da crise econômica que o país vivenciou nesses últimos anos. Acho que nós temos inteligência, como eu falei, para superar isso num espaço de tempo bastante reduzido. Outro ponto era aprimorar nossa principal variável, que é o PLD. Há 2 meses atrás, nós estávamos com o PLD no seu limite máximo. Hoje, nós estamos na casa de R$150. O que é que aconteceu nesse período? Outubro, como todo ano, foi o mês mais úmido no Nordeste. Nada de diferente. E o período úmido começa entre a segunda quinzena e a primeira quinzena de novembro. Isso despencou o preço de R$500 para R$140. É uma volatilidade elevada. Acho que nós temos que cuidar disso daí. Temos que partir para o avanço do preço horário. É um avanço, todos nós temos que nos preparar. Temos uma data marcada para 2020, mas é uma mudança profunda. E a CCE está colaborando, publicando preços sombra diariamente. A partir da próxima semana, devemos começar a divulgar os primeiros dados de uma contabilização horária e, a partir do mês que vem, dados individualizados de todos os agentes, para que os agentes comecem a se habituar com essa nova modalidade de comercialização de energia. Temos que trabalhar também na expansão do mercado livre, e aí temos que fortalecer a figura do varejista. É importante que o mercado livre se expanda. Hoje nós estamos numa proporção de 70% do mercado regulado e 30% livre. Temos que aumentar essa proporção, tem espaço para crescimento, mas o nosso entendimento é que isso deve ser feito embaixo de uma figura chamada comercializador varejista. E como eu falei, a contratação das distribuidoras também é um problema sério. Vou passar um número para os senhores aqui. Nos últimos 12 meses, as distribuidoras pagaram, no mercado de curto prazo, R$25 bilhões somente no mercado de curto prazo. Aí tem exposição da contratação por disponibilidade, Itaipu, cotas de garantia física, repasse do risco hidrológico. Isso explica em muito por que os reajustes das distribuidoras estão na casa de 20%, 25%, enquanto temos uma inflação de 4%. Mesmo com bandeira vermelha, isso vai continuar acontecendo. Se nós olharmos os 12 meses anteriores, esse valor não mudou muito, não. Era em torno de 23 bilhões. Para os próximos 12 meses, é difícil fazer uma previsão,
mas não vai ser nada muito diferente disso, não. Então, temos que cuidar da contratação, o risco hidrológico, 57% do risco hidrológico está alocado nas distribuidoras. Daqueles 25 bilhões que elas pagaram nos últimos 12 meses, 20 bilhões foi referente ao risco hidrológico. Não sei se isso é sustentável, acho que no médio prazo nós temos que realmente reavaliar como ficará a contratação das distribuidoras. Passo agora para aquilo que realmente eu não fui feliz, não deveria ser longo prazo, deveria ser médio prazo. E aí eu acho que nós temos que resgatar e começarmos a atuar nessa virada de governo para implementar as excelentes ideias que vieram na consulta pública 33. Temos que tratar seriamente se vamos implementar a separação de lastro e energia, discutir muito a política de subsídios. Todos eles fazem sentido isoladamente, mas quando se coloca tudo, fica pesado, né? Temos que tratar também, junto com a ANEEL, da separação de fio e energia. Hoje hoje ou amanhã está havendo um seminário na ANEEL para tratar desse tema, tem que ser resolvido. Discutir seriamente preço por oferta. Eu não vi o Barroso por aqui, mas ele me deu um exemplo que não sai da minha cabeça. O México passou 2 anos discutindo se era preço por modelo ou preço por oferta, e depois tomou uma decisão, e acabou a discussão. Aqui, volta e meia, essa questão volta, preço por oferta, preço por oferta. E, olha, pouquíssimas pessoas conhecem todos os rebatimentos que uma mudança de preço por modelo para preço para oferta no Brasil, como se daria. Eu me incluo fora dessa, não conheço. Estamos estudando na CCE para conhecer, para conseguir formar uma opinião. É a novidade, todo mundo fala, mas ninguém estuda profundamente. Acho que temos que parar e estudar quais seriam os rebatimentos dessa nova modalidade no Brasil. E discutir os atributos por fonte. Eu me alonguei demais, Guilherme e Edson, acho que, não sei se eu pintei com cores muito fortes a situação, mas acho que a gente não pode perder uma oportunidade dessa. Se passei do ponto, me desculpe, minha sincera desculpa, mas acho que é obrigação nossa colocar esses pontos, viu? Muito obrigado pela atenção dos senhores. Então, eu encerro por aqui. Obrigado. Fará uso da palavra o diretor do Operador Nacional do Sistema Elétrico, senhor Luiz Eduardo Barata Ferreira. Bom dia a todos. Guilherme, Edson e direção e associados da PINE, cumprimentos pela realização desse 18º encontro. Esse momento é um momento muito importante, né, porque estamos efetivamente iniciando hoje a troca de guarda do país, né? Passaremos a ter, a partir de 1º de janeiro, uma nova direção e, obviamente, essa nova direção vai alcançar o setor elétrico brasileiro. E foi já apontado aqui, tanto pelo Guilherme, depois por Edson e por Rui, que temos passado por grandes problemas, principalmente no que diz respeito à comercialização de energia. Então, é importante, e eu endosso as palavras do Rui, porque eu acho que, obviamente, o Poder Judiciário ele é legítimo, é lógico que as partes não atendidas busquem a solução, seja via arbitral, seja através do Poder Judiciário, mas o ideal é que essa solução seja encontrada através de acordo. Eu acho que é extremamente importante que o setor se sente em torno de uma mesa e busque uma solução negociada. Não é possível nós continuarmos, cada um de nós, com nossos segmentos, buscando a solução ideal para aquele segmento. A soma não fecha. Se não houver uma disposição para que todos sentem em torno dessa mesa, admitam cada um perder um pouquinho, nós não vamos encontrar a solução. Então, eu acho que essa é uma responsabilidade das lideranças do setor. E as lideranças do setor estão presentes aqui hoje. Então, acho que é extremamente importante. Não adianta nós ficarmos esperando que o Poder Judiciário, seja de primeira instância, seja a mais alta corte do país, resolva os nossos problemas, se nós, que somos conhecedores da matéria, não conseguimos encontrar uma solução. Então, acho que esse é o grande desafio que nós temos. Se a comercialização está complicada, felizmente, a operação está um pouco melhor. E ela está melhor, infelizmente, também por uma razão que é ruim, que foi a recessão econômica. Nós, já há alguns anos,
não corremos risco de desabastecimento de energia, mas principalmente porque o país entrou num processo recessivo, com uma redução do consumo. Tivemos, em 2016, pela primeira vez, uma redução de consumo no país, e depois crescimento pequeno, que, associado à expansão que efetivamente vem acontecendo, nós colocamos em operação grandes usinas, sem reservatório, é verdade, mas são grandes usinas. Passamos por uma crise em 15 e 16 na transmissão, mas que, felizmente, essa crise está superada hoje. Eu estou absolutamente convencido que a crise da transmissão está superada, de modo que nós, mesmo com a recessão climática que vemos tendo no país, já há mais de 5 anos na região Nordeste e nos últimos 2 anos na região Sudeste e Centro-Oeste, ainda assim o país não passou por qualquer risco de desabastecimento. Mas, em contrapartida, passou por um problema muito grave, que também foi apontado aqui, que foi o crescimento das tarifas de energia para os consumidores cativos e dos preços de energia para os consumidores livres. De modo que a expectativa que eu tenho é de que o governo que se inicia em 1º de janeiro, que terá uma nova equipe, obviamente sem qualquer crítica às equipes que passaram, até porque eu também fiz parte de equipe de governo, mas que essa equipe que chegue agora, elas, usando o conhecimento do setor, ela estabeleça novos rumos para que nós possamos vir a ter um abastecimento de energia confiável no país e preços justos para os consumidores que pagam energia, mas também preços justos que remunerem os investimentos que são feitos no país. Bom, eram essas as palavras e eu agradeço mais uma vez a presença. Com a palavra, o presidente da Empresa de Pesquisa Energética, senhor Reive Barros dos Santos. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar o Domingos, nesse ato, representando o ministro Moreira Franco, o presidente do Conselho de Administração da APINE, nosso amigo Edson, o Guilherme Velho, presidente da APINE, Barata, diretor-geral do ONS, e Rui Altieri, presidente do Conselho de Administração da CCE. Para mim é uma satisfação muito grande, mais uma vez, participar desse encontro da APINE, o 18º encontro. A cada ano tem um tema desafiador e esse me parece oportuno, que consiste em definir prioridades do setor elétrico com vista ao próximo governo. Nada mais oportuno. E eu gostaria, Rui, de assinar embaixo todas as questões que você colocou. Quando nós estávamos na ANEEL, eram as questões recorrentes, quer dizer, questões onde predomina, e já há um certo tempo que se vem discutindo, mas soluções efetivas realmente nós não encontramos. É importante que a própria agência, a CCE, o ONS, e a própria EPE, nós possamos nos debruçar sobre esses temas e, consequentemente, depois, envolvendo todos os agentes, encontrar soluções efetivas para que a gente venha resolver problemas que nós já convivemos com ele e, certamente, ao conviver com ele, não encontrar alternativa de solução, isso leva ao descrédito de um setor que é um dos setores mais organizados do país. Quando nós falamos em infraestrutura, o setor elétrico, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os problemas que nós estamos vivenciando, mas trata-se do setor de infraestrutura mais organizado do país. Nós temos uma expectativa nas avaliações que nós fizemos, considerando um cenário conservador, que nós tenhamos um crescimento do PIB nos próximos 10 anos, em média, 2,8%. Isso é um cenário conservador, evidentemente que nós estamos nos preparando para esse cenário. Isso levaria a um crescimento da demanda em torno de 2,2%. Na hora que a demanda cresce nesse patamar, nós precisaríamos investir nos próximos 10 anos 400 bilhões de reais. Não é brincadeira, 400 bilhões de reais significa 10 bilhões de dólares por ano a investir no setor. E a fatia maior, da ordem de 210 bilhões, ficaria com o segmento de geração. Portanto, nós estamos tratando
de um segmento importante para a infraestrutura do Brasil. E, nesse aspecto, nós consideramos, na nossa matriz energética, um crescimento da ordem de 30%. Hoje, nós estamos com 160,9 GB, iríamos, a partir de 2027, em 206 GB, portanto, um valor crescente, mostrando a importância do setor, a pujança do setor e uma expectativa de crescimento. Quando nós vamos para a geração renováveis, se hoje nós estamos num patamar de 82%, continuaremos mantendo um patamar de 82% de renováveis. Portanto, assegura os compromissos que o país obteve com os órgãos ambientais a nível mundial, principalmente o Acordo de Paris. Quando nós analisamos na matriz energética a fonte hidráulica, nós verificamos que, do ponto de vista de hidráulica, há uma redução. Se hoje nós temos uma participação de 67%, vamos para 54%, consequentemente há uma redução. Mas esse espaço ele é ocupado pelas renováveis, tanto eólica quanto solar. Particularmente, se você observar a proposta de PDE 2027 da geração hidráulica, nós propusemos apenas 1.800 megawatts, que é um valor muito baixo, porque, nesse primeiro momento, nós abrimos mão de buscar energia no norte, onde todo o potencial está no norte. Mas eu digo que existe um potencial importante, e eu advogo a geração mais próxima da carga, um potencial importantíssimo que se encontra no Sudeste, no Centro-Oeste, no Sul e no Nordeste, que representa 18.000 megawatts. E, para isso, nós estamos, todos estão, não sei se eu posso dizer isso, Guilherme, mas todos estão convidados. Nós estamos organizando, segunda-feira, um evento EPE e APINE, e esse evento ele tem como objetivo viabilizar investimentos em estudos de viabilidade e viabilidade econômica das médias usinas de 50 a 1.000 megawatts. Isso vai ser importante, porque, enquanto que na PCH o empreendedor faz o investimento dos estudos, enquanto nos grandes projetos estruturadores ou o governo ou o investidor faz, essa fatia intermediária ficou órfã. Consequentemente, ao ser procurado pelo grupo da APINE, nós identificamos uma oportunidade de organizar um encontro com a participação do Ministério de Minas e Energia, o secretário Eduardo estará presente, o Bertol, o próprio ministro Moreira Franco vai abrir esse evento, com a participação da EPE, da ANEEL, e, o mais importante, os agentes terão a oportunidade de colocar os seus questionamentos, as suas necessidades. E, no final, nós temos os financiadores, BTG Pactual e o BNDES. Quer dizer, a nossa expectativa é, após esse encontro, encontrar uma alternativa e que, no próximo PDE 2019-2020, nós possamos ampliar o nosso portfólio de alternativa de geração hidráulica, considerando, basicamente, a geração hidráulica mais perto da carga, notadamente localizada no Sudeste e no Centro-Oeste. Na geração eólica, nós temos um potencial importantíssimo, a geração eólica quase dobra, de 8% passaria para 13%. A eólica, que hoje é um valor, em casas decimais, passaria para 4%, portanto. E a geração eólica e a geração solar é importantíssima, não só pela geração de energia em si, é uma fonte hoje que nós consideramos madura, mas principalmente na região Nordeste, onde você tem um potencial maior, no semiárido, melhorando substancialmente a questão de emprego e renda na região. Na fonte de térmica a gás, há um crescimento da ordem de 3%, mas o crescimento esse ocupando um espaço que será reduzido daquelas fontes de combustível líquido. Portanto, há um equilíbrio. Biomassas mantém a mesma questão. Uma outra fonte importante que está sendo retomada agora é a retomada de Angra 3. Portanto, Angra 3 hoje representa a nuclear 1%, passaria a 2%. Angra 3 deverá ser retomada no próximo ano, com a expectativa de entrar em operação em janeiro de 2026. Eu, particularmente, acho que deve ser não só a retomada de Angra 3, mas o governo deve olhar com bons olhos a oportunidade de manter um programa nuclear constante, quer dizer, de vir novas fontes nucleares para poder atender ao nosso mercado. Com isso, nós demos um panorama das fontes, das suas importâncias, das suas oportunidades, e aí volto, Rui, àquela questão inicial. Nós só podemos vencer esse desafio, e aí é que eu coloco uma questão de prioridade para o governo,
é fazer as reformas que são necessárias para assegurar o crescimento do país em patamares semelhante ou superior ao que nós estamos colocando, e dizer que o setor elétrico estaria em condições, não só os investidores, mas os agentes, tendo em vista que a credibilidade do setor passa por resolver essas questões que foram colocadas. Quando o investidor, a nível nacional e a nível internacional, vem investir nesse país, é porque encontra aqui segurança jurídica, estabilidade regulatória e garantia dos seus recebíveis. E essas questões que estão aí piramidando no nosso dia a dia, é fundamental que elas sejam resolvidas para que se aumente a credibilidade do setor, que hoje já tem credibilidade, e assim a gente assegure o crescimento, o desenvolvimento do país e a oferta de geração necessária para prover esse desenvolvimento. Então, eu gostaria mais uma vez de agradecer o convite formulado aí pela PINE e dizer que é uma satisfação muito grande ter a oportunidade de mostrar a todos o que vem sendo feito no sentido de planejar o país do ponto de vista da infraestrutura da energia elétrica. Então, a todos pela atenção, meu muito obrigado. Agora, com a palavra, o secretário adjunto de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, senhor Domingos Romeu Andreatta. Bom dia, senhores. Inicialmente, em nome do ministro de Minas e Energia, eu gostaria de agradecer o convite a um evento tão importante como esse da PINE, que já está na sua 18ª edição, e cumprimentar os participantes da mesa de abertura, o Dr. Reive, o Barata, o Rui Altieri, o Edson Silva, que até foi meu professor na Universidade Federal de Santa Catarina, e em nome do diretor-presidente da PINE, Guilherme Velho, eu gostaria de cumprimentar a todos os associados da PINE e a todos os demais convidados. Dentro do espírito desse evento, que é a questão das prioridades para o setor elétrico, o processo de transição, efetivamente, ele começa hoje, mas o levantamento de todas as prioridades e todas as demandas para que você não tenha uma solução de continuidade, ele, na realidade, já iniciou antes do segundo turno. E nós, então, elencamos uma série de atividades, de prioridades que devem ter uma continuidade, e temos um conjunto de prioridades, que são prioridades, o Rui chamou de curto prazo, a gente pode chamar de prioridades talvez mais pontuais, mas que são prioridades que devem ser tratadas dentro de uma urgência. E aí nós temos a normalização do atendimento atual ao Estado de Roraima, finalmente estamos conseguindo evoluir com a questão do licenciamento de instalação de Manaus-Boa Vista, temos uma consulta pública sobre o processo de leilão da solução estrutural para Roraima, temos também a questão da privatização das distribuidoras designadas, e aí nós temos um conjunto de outras ações que a gente está tomando no sentido de tentar reduzir as tarifas, reduzindo geração térmica por razões elétricas, por exemplo, em Manaus, tratando muito a questão, aí voltando a Roraima, de como operar o sistema Roraima nesse momento, e sempre tentando manter a qualidade do atendimento. E aí a gente ainda tem, como já foi falado aqui, estamos ainda trabalhando numa discussão interna sobre a redução do limite de acesso ao mercado livre, ainda fora do ambiente da CP33. Tá? Isso é uma discussão interna, ela tem, num momento mais adequado, a gente deve também trazer as associações, trazer os agentes para essa discussão. Com relação às ações estruturais, que têm, aí sim, um objetivo e são extremamente importantes, o objetivo é a gente conseguir alcançar de maneira equilibrada a segurança do suprimento de energia a preços competitivos e com sustentabilidade socioambiental. A gente tem a discussão da adequação dos subsídios, que também já foi falado aqui, e o novo marco regulatório do setor elétrico, que é
no final das contas, o objeto da CP33. E aí, dentro desse conjunto de ações da CP33, o Ministério, com o resultado da CP33, fez uma contribuição ao projeto de lei 1917 e destaca-se aí, então, algumas das coisas que são de consenso ou são importantes, que é a questão do fim do regime de cotas, a redução dos limites de acesso ao mercado livre, a possibilidade de separação de lastro e energia, a aproximação da formação de preço de curto prazo com o custo de operação, o tratamento do efeito da migração dos consumidores para o mercado livre, a consideração dos atributos técnicos e ambientais na questão da contratação da geração, e aí, claro, a gente vai caminhar para a desjudicialização do setor elétrico, em especial do risco hidrológico. Então, o que nós, então, temos? Olha, nós temos um conjunto de atividades pontuais que já foram elencados, que já fazem parte da primeira versão do livro de transição, que são tanto pontuais quanto uma agenda estruturante. Essa, não podemos abrir mão de nenhuma das duas, porque uma é muito urgente e uma é urgente. Tá? E elas têm esse objetivo de a gente conseguir chegar ao mercado que tenha equilíbrio entre segurança, preço e sustentabilidade técnica, econômica e socioambiental do setor. Muito obrigado, senhores. Para encerrar as falas da mesa de abertura, convidamos o diretor-presidente da APINE, senhor Guilherme Velho. Bem, meus amigos, antes de fazer um rápido pronunciamento aqui sobre as prioridades da APINE, gostaria de dizer que todo o evento está sendo gravado e que nós vamos depois fazer uma consolidação de todas as manifestações, de todas as prioridades, e vamos, nas próximas reuniões que teremos com a equipe de transição, entregar a eles como uma contribuição, uma síntese do que foi aqui tratado, que eu acho que vai ser de grande valia a eles. Queria também registrar a presença do diretor Daniel Sandoval Feitosa, e também do nosso deputado federal, Fábio Garcia, hoje suplente do Senado, provavelmente futuro senador, e uma pessoa de extrema relevância para o setor elétrico. Ele é o relator do projeto de lei 1917, da forma que foi internalizada a CP33 no Congresso. Temos certeza que ele, mesmo não estando presente na próxima legislatura, terá um papel muito importante no andamento da aprovação do que nós chamamos de reforma do setor. Então, prazer tê-lo aqui. Bem, eu queria, sobre as prioridades da APINE, inicialmente, ressaltar as profundas transformações que o setor elétrico vem sofrendo, não só no Brasil, mas também no mundo. Transformações que nós nunca vivemos talvez nos 100 anos precedentes do setor, que era um setor tido de tecnologia muito estável. Hoje a gente vive um problema de tecnologia, ou um momento de tecnologia disruptiva, de muitas transformações também na área comercial, também na área regulatória. Essas transformações todas, elas ensejam aos consumidores livres opções que eles antes não dispunham. Hoje, o consumidor pode optar por gerar sua própria energia, através de geração distribuída. Ele pode optar por contratar o seu próprio fornecedor, obtendo, assim, contratos mais adequados às suas características de consumo e também melhores preços, porque do próprio processo concorrencial de oferta surgem melhores preços. Então, o Mercado Livre é uma questão irreversível. E, nesse sentido, a APINE apoia de forma restrita e integral a plena abertura do mercado. Todavia, como geradores que somos, não podemos deixar de manifestar a nossa preocupação com o prévio e adequado equacionamento da expansão
nesse novo ambiente de mercado livre. Nesse sentido, vale a pena ressaltar as características do sistema elétrico brasileiro, que, de certa forma, são muito singulares. Em praticamente todos os sistemas elétricos no mundo, em qualquer condição operativa, sempre se faz necessário despacho de pelo menos uma usina térmica para atender a carga. Ou seja, as usinas, não se pode dispensar uma usina térmica em nenhuma circunstância operativa. No Brasil, pelas nossas características de ter um parque hidrelétrico extremamente expressivo ainda, com cerca de 105 mil megawatts hidráulicos, e agora com uma explosão de geração eólica, que já estão com 14 gigawatts implantados, né? Então, 105 mil megawatts de hidrelétricas, mais 14 mil de eólicas, e com a fotovoltaica crescendo, e com mais 6 mil megawatts de eólicas já contratados, nós temos uma quantidade enorme de geração de CVU zero. Em situações de hidrologia muito favoráveis, a carga pode ser completamente atendida sem despachar nenhuma térmica. Por decorrência, o custo marginal de operação ele vai cair a praticamente zero, porque o CVU dessas fontes é nulo. E o preço de liquidação de diferenças no mercado de curto prazo vai ficar no piso. Se isso acontecer nos primeiros anos do fluxo de recebíveis de um empreendimento, esse empreendimento, se não tiver contratado a longo prazo por um preço estável, vai se inviabilizar. Essa é a razão principal de por que no Brasil a expansão depende e sempre dependeu de contratos de longo prazo. Contratos de longo prazo definidos a preços que sejam interessantes para o gerador e interessantes para o consumidor. Porque o reverso do que eu disse também é verdade. Eu posso ter uma hidrologia muito desfavorável no início da vida operativa de um empreendimento e o preço está no teto. Isso é péssimo para o consumidor. Então, as partes procuram, de alguma maneira, se contratar para neutralizar esse risco. Mas essa contratação para a geração é essencial, porque se sobrevier uma situação de preços muito baixos, o empreendimento se inviabiliza. É por essa razão que nós já tivemos até soluções de continuidade no início desse século que acabaram contribuindo, da expansão, que acabaram contribuindo para o racionamento. Então, é por isso que o modelo que foi implantado no Brasil há cerca de 15 anos atrás, o sistema elétrico brasileiro sobra em problemas, mas não teve problema de expansão. A expansão sempre foi suficiente, porque se estruturou um modelo aqui que, nos últimos 15 anos, contratou metade da capacidade instalada do país, que era um modelo muito baseado em contratos de longo prazo, exatamente para neutralizar o risco de recebíveis ao qual eu me referi. Só que esse modelo agora apresenta sinais claros de esgotamento. Esse esgotamento advém exatamente do nosso desejo de abrir o mercado. Na hora que você abre o mercado, você tem a possibilidade de uma migração massiva de consumidores do mercado regulado para o mercado livre, fazendo com que as distribuidoras, que são as provedoras desses contratos de longo prazo, não possam mais ser as âncoras únicas da expansão. Então, esse é o problema que a gente vive, uma certa, vamos dizer assim, uma situação antitética entre o desejo de abrir o mercado plenamente e de se assegurar a expansão num sistema com as características que eu acabei de descrever. A APINE, naturalmente, tem procurado se debruçar sobre esse problema, até pela sua própria natureza, né? E uma solução que nós temos identificado como uma solução possível é a questão da separação do lastro de energia. Esse modelo aí, muito falado, não é tão complexo quanto possa parecer. O conceito de lastro é o somatório da energia segurada de todas as usinas do sistema, que objetiva exatamente prover confiabilidade ao suprimento. Dessa maneira, o lastro se constitui num bem público, e por ser um bem público, deve ser pago indistintamente por todos os consumidores, quer eles sejam cativos, quer eles sejam livres. Essa receita do lastro, que pode ser conferida a longo prazo para os novos empreendimentos, é uma receita que começa a melhorar a perspectiva de estabilidade dos recebíveis do empreendimento. Todavia, ela não é suficiente. A ela nós precisamos agregar um segundo componente de receita, que é a venda de energia para o mercado regulado remanescente. Ainda que se abra completamente o mercado, nós sabemos que nem todos os consumidores vão optar por se tornar consumidores livres, porque existe, com certeza,
uma série de dificuldades em se tornar livre. Por exemplo, grande parte do comercial dos residenciais não devem migrar do mercado regulado para o mercado livre. Então, nós imaginamos que entre 45% e 55% do mercado permanecerá regulado, mesmo com a abertura plena da possibilidade de migração. Bom, como o consumidor cativo, para sua própria proteção, precisa que a contratação de energia se faça mediante leilões públicos para assegurar que está se contratando a energia mais barata possível para fornecer a ele, então, nós defendemos que a contratação para o mercado cativo também seja feita a longo prazo. A conjunção da receita da venda de lastro a longo prazo com a venda de energia mediante leilões regulados para atender ao ACR remanescente permitirão uma estabilização de receita dos empreendimentos entre 60% e 70%. Bom, esse grau de estabilização de receita certamente será o suficiente para permitir a continuidade da financiabilidade da expansão, mesmo num ambiente liberalizado. É claro que os outros 30% da receita devem ser obtidos na venda no mercado livre, através da ampla e restrita e com o mínimo de regras possível, negociação entre os geradores, comercializadores e consumidores livres. É claro que num modelo como esse, tem que se prover à distribuidora a possibilidade de venda das suas sobras no caso de haver uma migração de consumidores. A distribuidora projeta o seu mercado, como faz hoje, todavia, se no interregno, entre a projeção e o início da operação dos empreendimentos que ela contratou, houver uma migração de consumidores livres, ela venderá o excedente, quando a usina entrar em operação, através de um dispositivo centralizado, sem lucros ou perdas. Como esse modelo, de certa forma, já foi muito discutido e, de certa forma, está muito, vamos dizer assim, ele é muito integrante dos princípios que estão fundamentados na CP 33 e traduzidos no PL 1917. Essa é uma preocupação que talvez seja a preocupação estrutural mais grave que a PINI tem, pelo seu forte desejo em que o mercado seja aberto, mas sob ponto de vista da responsabilidade que essa abertura se coadune com uma expansão estável, como nós temos vivido nesses últimos anos. Uma outra questão que eu gostaria de me referir como prioridade para a PINI é a questão da integração das fontes renováveis com o mercado. Vai haver um seminário nos próximos dias na EPE, no próximo dia 22 e 23, na qual a PINI estará presente exatamente para discutir essa temática. Ninguém tem a menor dúvida da excelência da integração ambiental dessas fontes, né? Nós sabemos como é virtuosa a integração da fonte eólica, da fonte fotovoltaica e também da crescente competitividade. Essas fontes têm se tornado cada vez mais competitivas e baratas. A eólica hoje já é a fonte mais competitiva do sistema, mas essas fontes, por inerências da sua própria natureza, elas têm um problema de variabilidade da geração. E, portanto, elas não são autossuficientes. Elas precisam que se agreguem também fontes controláveis para se prover o segmento da contínuo da carga. Na hora que houver a variabilidade dessas fontes, alguém tem que gerar esses vales. E não existe fonte melhor para fazer isso do que a fonte hidrelétrica. Pela sua altíssima velocidade de tomada e de redução de carga, por ausência de custos de rampa, né? Pelo seu próprio custo de operação, que o combustível é a água. Então, é óbvio que a fonte hidrelétrica tem um papel a cumprir na continuidade da expansão dessas fontes renováveis. Sucede que essas fontes hidrelétricas cada vez mais enfrentam problemas de expansão, o que se verifica nos próprios leilões de energia nova, onde dos 55, 60 mil megawatts de oferta de projetos, nem 1% são de fontes hidrelétricas. Outro dia mesmo, um leilão com 54 mil megawatts de oferta, tinha 300 megawatts de fontes hidrelétricas a menos das PCHs. Num país que já teve 95% de sua geração de base hidrelétrica, é muito estranho. Algo está acontecendo. Nós temos que voltar a estimular o crescimento das hidrelétricas, como disse o diretor Reive. Entre as preocupações que nós temos, certamente o licenciamento ambiental pontifica como algo que precisa ser melhor equacionado, mas não só isso. Também por trás disso está a questão do mecanismo de relocação de energia, essencial para a atividade de geração hidrelétrica. Nesse momento, eu vou me permitir
de fazer alguns comentários sobre a fala do meu amigo Rui Altieri, lembrando a ele que os geradores nunca almejaram um GSF-1, deslocamento zero. Isso são circunstâncias jurídicas que às vezes transcendem a nossa percepção como engenheiro e que foram conferidas em caráter liminar. O juiz entendeu que, enquanto não fosse exaurido o entendimento dos efeitos das questões que constavam do pleito da PINE, em decretar um GSF-1 até que isso fosse dirimido. Mas nós não temos a expectativa de ter um GSF-1 em caráter permanente. Esses assuntos estão sendo discutidos, como você muito bem lembrou, por via legislativa, por via administrativa junto à ANEEL e também por via judicial. E se chegar a um acordo, e se houver uma reconciliação, uma repactuação disso, é claro que os geradores vão entender que a parcela que compete ao risco do negócio, que é o risco hidrológico, eles deverão pagar. Essa é uma questão em caráter liminar. E pagarão de forma, os valores pretéritos que corresponderam a esses desvios que não fizerem parte do acordo. Você sabe disso, quando você manifesta essa preocupação de GSF-1, eu entendo, porque ela gera um valor enorme, mas eu digo que é um valor transitório. Ademais, na questão da repactuação do risco, que você também lembrou aqui, que as distribuidoras estão sujeitas a um pagamento muito alto, eu lembro também que isso não foi definido pelos geradores, isso foi definido pela ANEEL. Foi a ANEEL quem concebeu o sistema de repactuação, e esse é um sistema que tem uma concepção de longo prazo, de 25 a 30 anos, onde você paga prêmio, mas em situações hidrológicas favoráveis, o pagamento de prêmio é superavitário em relação à despesa com deslocamento. Isso aconteceu em 2016, onde os geradores pagaram mais prêmio para a conta bandeira do que houve de deslocamento, mas não aconteceu em 2017, em 2018, onde houve uma hidrologia muito adversa. A lógica do sistema é de sinistro trafegante, é um sistema de cálculo de seguros, e ele objetiva, a longo prazo, ser justo, fair, entre os geradores que pagam o prêmio e os consumidores que suportam o deslocamento. Essa é uma questão que nós podemos reabrir, mas eu não quero dizer que eu queria só registrar que ela não é intrinsecamente injusta nem inadequada. Em alguns momentos, ela pode ser ruim para um lado, em outros momentos, ruim para o outro, mas, enfim, é uma questão que está em aberto. Mas, voltando à questão do MRE, que é o segundo sustentáculo para o desenvolvimento da geração hidrelétrica, eu queria dizer que nós temos duas preocupações. A primeira é do afastamento irreversível dos riscos não hidrológicos, que eu prefiro chamar de riscos não contratados. O gerador contratou riscos hidrológicos, riscos não hidrológicos, tipo GEFON elétrico, GEFON energético, antecipação de garantia física, atraso de transmissão que não permite as usinas estruturantes, com motorização e com água gerarem, porque não tinham como escoar sua energia, porque faltou linha de transmissão, nunca foram riscos de responsabilidade dos geradores, nem sequer administráveis por eles. Esses riscos não podem ser imputados no MRE. Então, esse é um problema que nós esperamos resolver agora, como o Edson lembrou, na votação de hoje, ou através de negociação que a gente está procurando desenvolver junto à agência. Então, dirimida essa questão dos riscos não hidrológicos, remanesce, como você muito bem colocou, a questão dos riscos estruturais, do reequilíbrio estrutural do MRE. Eu gostaria de registrar que a fonte hidrelétrica é uma fonte singular. Em que medida? Quando qualquer fonte presta um serviço ancilar, presta um serviço ao sistema, ela é remunerada pela essa prestação de serviço. Uma usina térmica que é chamada a gerar fora do mérito e que tem o seu CVO maior do que o PLD, ela recebe a diferença entre o CVO e o PLD para recompor todo o seu custo de operação. O que acontece com a fonte hidrelétrica quando ela é contingenciada e, para a segurança da confiabilidade, ela é dita para não gerar energia? O que acontece com ela? Ela paga por isso. Ela não gera, não consegue perfazer toda a sua garantia física e tem que pagar o PLD por essa energia menor. Ou seja, é a única fonte que é penalizada por prestar um serviço ao sistema. Além disso, o custo do deslocamento hidrelétrico, eu já vou acabar. O custo do deslocamento hidrelétrico, eu também, como doutor Rui, não posso perder a oportunidade de apresentar aqui alguns pontos de vista. O custo do deslocamento hidrelétrico ele tem sido crescente. Eu vou fazer só mais esse registro aqui para poder encerrar. No início desse século,
quando 10% da geração era termoelétrica e 90% era geração hidrelétrica, se nós tivéssemos uma situação hidrológica muito adversa, que contingenciasse 40% da geração hidrelétrica, o que acontecia? Aqueles 10% de geração termoelétrica eram postos em operação e o custo para o gerador hidrelétrico deslocado era pagar 1/4 dos 40% pelo PLD, que era exatamente esse 1/4 que a fonte térmica produzia, pelo preço teto, que numa hidrologia dessa você estaria no PLD teto, mas os outros 3/4 do deslocamento hidrelétrico dar-se-ia através da redução da carga, porque não existia outra geração para atender a carga. O custo, a renúncia de receita do gerador pelo não atendimento da carga é de R$ 200, que é o preço médio dos contratos de energia. Então, você teria 1/4 a R$ 500 e 3/4 a R$ 200, dando um custo médio do deslocamento para os agentes do MRE de R$ 270. Se isso acontecer hoje, você contingencia 40% da geração hidrelétrica e não corta 1 megawatt de carga, porque o sistema cresceu, as outras fontes cresceram sobremodo em benefício dos consumidores. Só que a consequência disso para o gerador hidrelétrico é que hoje, numa situação de deslocamento similar a que eu me referi no início da década, o custo médio seria os 4/4 a R$ 500. Então, houve mais do que o dobro do custo para o gerador hidrelétrico para o mesmo nível de deslocamento. Essa é uma consequência inevitável. Então, é importante que a gente encontre um reequilíbrio estrutural para o MRE. E, na nossa visão, o melhor reequilíbrio, além dessas possibilidades de repactuação com o pagamento de prêmio, é o reconhecimento do atributo do serviço de confiabilidade eletroenergética que a fonte hidrelétrica presta para o sistema. Entendo que essa também é, hoje, a melhor visão da ANEEL. Existe uma convergência de que isso tem que ser valorado. Os recebíveis desse atributo mitigariam os problemas que eu me referi anteriormente, dando maior viabilidade à expansão hidrelétrica. Eu ainda teria mais algumas coisas para dizer, mas eu reconheço que excediu muito o meu tempo, então eu queria agradecer a vocês mais uma vez a oportunidade. Muito obrigado.